Por exemplo, tá? Vamos supor que uma empresa contábil queira pegar hotéis, por exemplo. Aham. Aí você começa a viajar o seguinte, o que que o dono de um hotel, cara, curte? Sim. O que que esse cara faz? Qual que é o interesse desse cara? Por isso que a definição, entender a persona é muito, muito Nossa, não, importante. é o primeiro passo. E aí, voltando aí um pouquinho nesse entender a persona, o que é uma persona? Persona é o arquétipo ideal de um ICP, de um ICP. Nossa Nossa, senhora, gastei, hein? caralho. É uma montagem fictícia de um ser humano baseado no seu público. É um Perfeito. arquétipo. Então, por exemplo, o que é um público? Gestores de tráfego. O que é a persona? Pedro Assis, 25 anos, solteiro, mora com a mãe ou com o pai, ou mora sozinho, mas casado e com filho raro. É, A gente desenhou aqui um arquétipo, a gente desenhou aqui uma figura ilustrativa do que é um gestor de tráfego. É um homem, um homem bolsonarista. Não, né, não. Não é não. É isso, isso é uma persona. É você entender o seu público e sobre ele você criar uma imagem mesmo fictícia daquilo, certo? E aí, perfeito. E aí tá a importância do contador conhecer o seu A gente público. da próxima vez a gente pode combinar essas perguntas que você vai fazer do supetão pra eu poder, né? Não, de Jogou forma no meu peito alguma. aqui. Ué, mas jogou no seu peito, você domina e bate bonito todas as vezes, não tem como não. Mas também joguei pra você fazer uma piada logo de início. Também. É bem não, justo. Inclusive, piada ruim do cara. Não, foi boa, upa, Cavani, foi boa. Foi boa. Gostou, contador? Deixa o like aí. Aqui, fechou. Então, definir a persona é do caralho. Eu acho que é o primeiro passo. Vai anunciar, vai. Na verdade, primeiro passo pra qualquer coisa, né? Pra qualquer coisa. Define o seu nicho. Na verdade, Vamos lá, entende quem é. Define o nicho. Define o nicho. Depois define quem são os decisores desse nicho, né? Quem que compra ou quem que de fato contrata. Por exemplo, uma coisa interessante. Se a gente estiver falando uma contabilidade que vai vender serviços contábeis para uma empresa pequena, o decisor é o dono da empresa. Uhum. Se a gente está falando de uma média empresa, ele já não conversa mais com o dono da empresa. Não. Vai conversar com um diretor financeiro, Sim. um diretor de projetos, de operações ou de qualquer coisa assim. Então, a persona não é mais o dono da empresa, e sim outro cara. Dá um exemplo nosso aqui, que eu dei também em algum podcast, sobre a persona do Contador Agora e da Senal, por exemplo. Para quem não sabe, a Senal é uma outra empresa nossa do grupo, que a gente trabalha com empresas de médio porte, fazendo trabalho especialmente de SEO, que é ranqueamento orgânico no Google. A gente trabalha com empresas de médio porte. Qual que é a persona? São gerentes de marketing. Geralmente é a geração de cabelo azul, eludelo. Porque mas é sério, esse cara é o que contrata a gente. Mas é. Diferente do contador, que é o dono. Completamente diferente. Então a gente tem que saber falar pro eludelo, Sim, pro cara sim, desconstruídix lá, e também falar pro contador. Então Perfeito. definir. O serviço é o mesmo, percebe? Só SEO, que marketing digital. O serviço é o mesmo. você vai fazer um anúncio ali, vai ser o mesmo anúncio? Vai ser o mesmo público? Não vai ser Não o vai. mesmo público. Então, são temáticas completamente diferentes. Sim. O serviço é o mesmo? Sim. O serviço de contabilidade também é o mesmo? Sim. Mas um gerente de marketing de 25 anos, gay, de cabelo azul, desconstruído, que tá precisando de uma agência para ajudar na média empresa que ele trabalha, é diferente do contador, Perfeito. que tem 40 e poucos anos, que geralmente é a segunda geração que assumiu a empresa, que o pai está aposentando ou já aposentou, ou não é geralmente o cara que está iniciando, olha só, é o cara de segunda geração, porque os nossos valores já requer da empresa contábil uma maturidade maior, então não é um cara que está começando mais. Então olha como é que essa definição de persona, tudo começa por ela. Tudo começa por ela. Inclusive fazer anúncio. Inclusive fazer anúncio. Engraçado, cara. Cara, eu tive muita ideia desse podcast, não, você acredita? Que bom. Sabe uma coisa que eu acho que a gente devia fazer e que de fato a gente tem, mas poderia ser visível para todos? Essa definição de persona por nicho pro contador, a gente poderia ter isso claro para quando o contador pedir para mudar de nicho, a gente desenhar uma nova persona para esse cara. Não, E ele até entender a dificuldade que é o rolê. Porque tem alguns clientes que já pediram, tipo assim, de forma, assim, ansiosa, digamos assim. Tipo, acabou de escolher um nicho, esse nicho não deu certo, troca. Tipo, não é assim. Não é. Tem que esperar, primeiro você tem que, antes de esperar, você tem que definir, escolher bem quem que é o seu público, entender bem quem é os seus possíveis compradores e quem são os seus atuais compradores também, para depois você
trocar de nicho, ou então focar num nicho de fato. Então, tudo começa pela persona. Top, mano, top.